Eu passei muita vergonha na USP, no Campeonato Mundial de Debates. Não é novidade que eu sou uma pessoa muito curiosa e muito interessada pelas coisas, né? E quando eu vi que ia ter essa oportunidade, que alunos de ensino médio iriam poder ir para a USP e participar de um campeonato de debate, eu achei isso muito interessante. Achei muito interessante, não só como extracurricular interessante, achei interessante em si tudo. E aí eu fui a mais atrás, né? Eu fui participar do processo seletivo para ganhar bolsa, né? Etc. E eu recebi um e-mail falando que eu tinha conseguido a bolsa 100%, que eu não ia ter que pagar nada, e sei lá o quê. E eram, tipo, 4 dias de debates na USP. Eu falei, caraca, né? Eles, eles escreveram um e-mail super bonito pra mim. E eu falei, nossa, eles estão apostando em mim, né? Aí a minha amiga, infelizmente, ela não tinha conseguido a bolsa e no final ela desistiu. Uma semana, faltando uma semana pro debate acontecer, pro evento acontecer, eu tive que achar uma dupla correndo. E aí eu fiquei, assim, gente, metralhando eles de mensagem, falando, gente, socorro, eu não tenho dupla, eu vou perder minha bolsa por isso, sei lá o quê, porque eu não podia ir sem dupla, né? Até poderia, mas aí você ia ficar sem uma pessoa, você ia ter que fazer o papel da outra pessoa. E era a minha primeira vez participando de um debate competitivo. Então eu falei, não, 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 não. Aí eles deixaram eu chamar uma pessoa, gente. E essa pessoa que eu chamei, que foi um amigo meu, foi com a bolsa em isenção total também, porque já tava muito em cima, não tinha o tempo dele fazer o processo seletivo que eu tinha feito, e acho que eles ficaram com dó de mim, sei lá. Não sei o que aconteceu, mas o meu amigo conseguiu ir de graça junto comigo, e foi isso. E quando a gente chegou lá, eu tinha também preparado, porque eles davam, assim, um mini cursinho aqui na plataforma sobre um debate competitivo, que era como que iria funcionar. Eu assisti, dei uma estudada ali umas semanas antes. Só que, gente, quando eu entrei na minha primeira sessão para debater de fato, olha o tema que era. As problemáticas das fanbases políticas. Gente, para começo, o que que era fanbase? Que era fanbase política? E quais eram as problemáticas disso? Eu não tinha estudado para isso. Eu nem tinha estudado muito sobre política. Dentro dos campeonatos de debates competitivos, você vai ser ali posto em frente a diversas temáticas diferentes. E elas podem ser geopolítica, podem ser problemáticas ambientais, sociais, entre outras coisas. Gente, também teve uma outra que me pegou muito, que era sobre a Fórmula 1 e a Fórmula 2. Eu nem sabia que existia a Fórmula 2, pra mim só existia a Fórmula 1. Gente, foi muito tenso. E a cada sessão que tinha, era sorteado qual caso a gente ia ficar, porque funciona assim, a cada sessão que você tem ali sobre um debate, sobre um tema de um debate, né, que vai ser discutido na sala, você vai cair numa sala aleatória, então o que foi muito legal, porque na USP, na São Freire de Direito, eu e minha amiga, a gente conheceu todas as salas. A gente literalmente fez um tour, a gente teve uma sessão em cada sala nesses 4 dias e foi muito legal isso. E também a gente conheceu pessoas que estavam estudando lá, juízes, a gente também conheceu alunos que estavam indo para Harvard. Então, cara, foi muito legal a experiência de networking de pessoas que tinham lá, foi incrível. Porém, foi muito desafiador. Então, a cada sessão que tinha, a gente ia para uma sala diferente, e a cada sala que a gente ia, a cada sessão, eram 4 duplas. Por quê? 2 duplas ficariam na casa de preposição, que é a casa do. Que é o governo, né? Que é quem vai defender aquela temática, quem vai defender aquele tema. E tem 2 duplas, que no caso são 4 pessoas no total, que vão ficar na casa de oposição, ou seja, vão se opor àquele tema, vão estar contra. E isso é sorteado ali na hora. Sempre quando terminava uma sessão e a gente já tinha que ir para outra, a gente tinha somente 15 minutos para preparar um discurso de 7 minutos. Sim. E a gente ficava só sabendo nesses 15 minutos qual iria ser a nossa posição. Se ia ser contra ou se ia ser a favor. E isso que era o tenso. Gente, calma, eu sei que é um pouquinho confuso, mas vou tentar explicar aqui melhor pra vocês. Casa de preposição e oposição é literalmente o seu posicionamento sobre aquele debate. E só em cada sessão ficam 4 duplas, ou no total, 8 pessoas. E você não vai falar junto com a sua dupla. Normalmente começa assim, né? Tem a primeira casa de preposição e a primeira casa de oposição. A segunda casa de preposição e a segunda casa de oposição. E nessa primeira casa tem uma dupla. Se o debate se iniciar, a primeira pessoa dessa dupla, da casa de preposição, vai iniciar aquele debate, vai abrir aquele debate. E aí, depois que ela terminar o discurso dela de 7 minutos, pode ir até 7 minutos, e nesses 7 minutos você pode fazer assim, né, depois do 1 minuto e meio, para fazer perguntas e tentar ali ganhar pontos com isso, né? Porque isso são coisas que são bem avaliadas. Quando você faz pergunta e quando a pessoa também responde as suas perguntas, isso você acaba ganhando pontos, né? Consegue levantar aí o seu é, posicionamento, a sua posição. Assim que a pessoa terminar o discurso dela, que pode ir até 7 minutos, e tem que ter no mínimo 1 minuto e meio,
A outra pessoa, que vai ser a primeira pessoa da dupla da primeira casa de oposição, vai falar. E vai dar um discurso também de 7 minutos. E assim vai indo, entendeu? Até chegar na última pessoa da última casa, que normalmente é a segunda casa de oposição. Então, esse que é o desafiador, porque além de você ter que ter um senso crítico muito bom, né? Você vai estar ali desenvolvendo um senso crítico muito bom. É como se fosse um xadrez de argumentação. É literalmente isso. Porque um vai falar uma coisa, e depois você vai ter que refutar aquilo. E você nunca pode trazer argumentos iguais. Você pode até colocar os argumentos que a outra pessoa falou na sua fala, mas você tem que falar uma coisa diferente, entendeu? Você tem que trazer argumentações diferentes, uma lógica ali pro que você tá falando. Tudo isso era muito difícil, gente. Porque na minha cabeça tava fazendo lógica tudo que eu falava. Só que os juízes, eles sempre pegavam no meu pé falando, ó, não tá tendo lógica isso com isso, entendeu? Você podia falar dessa forma. É legal que todo final de sessão a gente tinha o nosso feedback. Isso era uma coisa que me pegava muito, porque pra mim, tudo que eu falava fazia sentido. E eu achava que as pessoas estavam me entendendo, né? Só que como eu realmente não tive ali uma base muito boa dos conhecimentos gerais que estavam caindo ali nas temáticas, sei lá, gente, eu não sabia nada de Fórmula 1, de Fórmula 2 e nada de fanbase política. Então, pra mim, nessas duas sessões foram as duas sessões que os juízes pegaram muito no meu pé, no meu e da minha dupla, e que a gente ficou, infelizmente, em quarta, terceira posição. Foi, a gente foi um mico. Eu lembro que eu falei até de picanha do Lula. Nossa, foi um negócio. Aí, quando eu lembro, dá até dor física. Mas tudo que você tinha que falar tinha que ter muita lógica. Tinha que ter um raciocínio, assim, muito linear, entendeu? E você não. O que era mais difícil é que eu sempre tangenciava o que eu falava e sempre, às vezes, e sempre pegava argumento que uma outra pessoa já tinha falado, porque normalmente eu e meu amigo, a gente ficava nas últimas casas, então era muito difícil criar um argumento novo, sendo que a pessoa falou já o que a gente queria ter falado já, entendeu? Que a gente tinha se preparado nos 15 minutos. Então isso era difícil, você, sabe, ter que, meu, pensar muito rápido, entendeu? Então, realmente, foi algo muito desafiador. Mas o legal foi a experiência, o networking e também. Ah, gente, a experiência foi uma experiência bem individual. Nossa, mas eu lembro que a minha primeira sessão foi essa sessão das fanbases e foi algo muito micoso mesmo. Eu lembro que as outras duplas ficaram me olhando assim, tipo, cara, o que você tá falando? Picanha do Lula e sei lá o quê? Eu fiquei. Ai, uma coisa você pode ter certeza: que você não vai sair igual você entrou. Com certeza você vai ter melhorado em alguma habilidade, a gente chama aí de tipo skills, né? Seja ela senso crítico, habilidade de argumentação, de oratória, de realmente debater sobre diversas temáticas, então isso é muito bom. E fora tudo isso, é uma experiência muito enriquecedora. Para quem não sabe, debate competitivo é um esporte intelectual, é como um xadrez. Então eu indico muito, tá? E se você tá pensando em fazer um debate, eu indico muito você ler livros e ver videoaulas de debates competitivos para você ver como funciona um pouco da dinâmica, porque é algo muito diferente. Aqui no Brasil é algo que não é conhecido, é uma bolha assim que as pessoas não conhecem muito. E principalmente da WDC, se eu fosse você, eu pesquisava sobre debates competitivos WDC, tem livros também da WDC, tem alguns que são até gratuitos assim para você ter o acesso e eles são muito bons. Eu realmente fui assim um pouco sem preparação, sem uma boa preparação, por isso que para mim foi muito desafiador, foi muito difícil ali no começo. Porém, mesmo assim, mesmo se você estiver indo fazer um debate, você vê que você tá com muita dificuldade, não desista. Porque não é só isso ali, entendeu? O que mais importa é você ter essa experiência, você conhecer pessoas ali. O networking às vezes vale mais do que, de fato, uma premiação, de verdade, os contatos que você faz. E não só isso, mas também a experiência é muito enriquecedora em todos os sentidos. Eu não me arrependo de ter ido. Eu falei com pessoas incríveis, de verdade, que me também passaram feedbacks muito bons e que eu nunca parei pra pensar, tipo, poxa, tipo, tem essas coisas pra desenvolver, né? Eu conheci a USP inteira, gente, literalmente, a USP estava fechada pra gente. Isso foi muito top, muito legal. Faça amizades, aproveita, faça amizades. Eu lembro que no almoço, eu não sou uma pessoa difícil de fazer amizade. Eu gosto de fazer amizade com as pessoas. Não tenho muita vergonha com isso. E eu lembro que eu tava, tipo, almoçando com várias pessoas, assim, diferentes, e isso foi muito legal. Mas é isso. Se você tá pensando em debater, tem vários sites aí que estão com inscrições pra você estar participando de algum debate competitivo. Agora, esse ano, acho que passou um que foi de Oxford, aqui no Brasil. Isso foi bem legal. Enfim, eles estão fazendo em várias faculdades, não tem só o USP, né? Várias universidades eles estão aí presentes também. A no que eu fui foi o CMDLP, do IB Debates. Eu indico bastante eles, eles são bem organizados. Eu achei que ia ser algo bem parecido com simulação da ONU. Eu já tinha experiência e algumas premiações, né, em simulações da ONU, só que não é. É muito, nossa, é muito diferente, muito diferente. As simulações da ONU, você tem que ter o decoro, né, pra falar, você tem que ser totalmente diplomático, e lá já não é muito assim, e também é um nível
acho que bem mais difícil do que simulação da ONU. Então é isso, gente. Eu fico por aqui. Espero ter ajudado vocês em alguma coisa.